Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Pessoal, vamos ver, né? Fazer uma leitura bem sucinta para esta semana e podendo se estender por 15 dias, até mesmo um mês, enfim, porque as leituras são atemporais, né, gente? Porque tudo que envolve a espiritualidade não tem prazo, não tem tempo, não tem data, né? E eu gostaria, antes de tirar aqui qual arcano maior que saiu para o signo de Escorpião, eu quero, do fundo do meu coração, agradecer a todos vocês, escorpianos, tá? De todos os signos, mas a vocês de Escorpião, por darem um apoio ao canal, pelas visualizações, tá? Alguns likes também. E quem puder, pessoal, continue, tá? Me ajudando, continue visualizando, compartilhe com os amigos. Não é comigo, Fátima, no sentido pessoal, é com o canal, entende? E mais uma vez eu reforço, se vocês tiverem perguntas, tiverem alguma pergunta que não seja tão específica, tá? Que vocês percebam que podem contribuir não só para vocês especificamente, mas para mais pessoas também, tá? Escrevam nos comentários, nem que seja para fazer algum acertinho, algum ajustezinho, eu faço, entende? Eu farei outras perguntas, não ficarei só nos signos não, tá? E muito obrigada pelas visualizações, peço gentilmente que continuem pelo canal e por favor, né, se inscrevam para dar uma força, porque a caminhada é longa. Mas a gente não desiste não, né? Eu sou escorpiana, né? Então, escorpião e escorpiana não desiste fácil não. Vamos ver qual cartinha que saiu. Saiu a carta do escorpião mesmo, né? Do nosso signo, que é a carta da morte. E não se assustem, né, pessoal? Porque a carta da morte é a carta que fala de nascimento e de renascimento. Nós, escorpianos, estamos o tempo todo nascendo e renascendo, né? Passamos por desafios difíceis, complicados e renascemos sempre com força, com fé, com determinação, né? E a carta da morte fala muito sobre isso, fala sobre nascimento, renascimento, fala sobre mudanças, fala sobre final de ciclo, começo de ciclo. Que mais que ela fala? Novos caminhos, enfim. A carta da morte, ela não tem uma conotação literal de morte, tá, pessoal? E vamos ver aqui o que as cartinhas, as ciganas, nos direcionam para esta semana. Lembrando, tá, pessoal? Eu já embaralhei as cartas para facilitar a leitura, para não ficar embaralhando, né? Tomando o tempo de vocês aí no vídeo, tá? E outra coisa, eu digo que vocês, né, as pessoas que assistem, independente de qual signo possa ser, tá? Fazem a leitura comigo, tá? Porque cada um tenta se adaptar à sua área específica, tá? Porque, querendo ou não, quando nós assistimos a um vídeo, a gente sempre pensa numa determinada área, né? Ou em algumas áreas. Então, desculpa que a minha voz ainda tá um pouquinho ruim, que eu estou ainda resfriada. Mas nem por isso deixarei de fazer o vídeo para vocês, porque a voz é feia mesmo, né, gente? Então, não vai melhorar muito mais do que isso. Enfim, e
façam a leitura, tentam adaptar a realidade de vocês, tá? As respostas tentam adaptar a realidade de vocês. Qual área ou quais áreas que podem ressoar ou estão ressoando com a sua vida, com a sua realidade no momento. Se não tiver nenhuma área, tá? É porque não era para ser neste momento para um grupo de pessoas, tá? Era para outro grupo. Mas, como eu digo, oportunidades nunca faltarão, né? Vamos ver aqui a carta do mar, carta 3. E outra coisa, pessoal, eu penso assim em relação às leituras. Até quando eu assisto de outras pessoas, tarólogos, tarólogas, que eu gosto muito, né? Que eu sou muito fã, mesmo que eu não tenha nada na cabeça, nenhum. Lógico que sempre nós temos alguma preocupação, etc e tal. E lógico que nós queremos que saia só resultados maravilhosos, né? Respostas lindas, maravilhosas. Mas nem sempre nós temos essa possibilidade, né? Mas tudo vale como aprendizado, tá? Mesmo que de repente essas respostas não ressoem com você, mas alguma mensagem fica para você. Algum aprendizado ou algo que você possa passar para frente e ensinar uma outra pessoa também, tá? Então vamos começar pela cartinha do fundo do deck, tá? A carta 3, a carta do mar, tá? A carta 3, a carta do mar, em algumas literaturas, em alguns baralhos ciganos, tá? É mais comum que não saia o mar, que saia o navio, tá? Que significa mudanças positivas, mudanças de ideia, mudanças de cidade, mudanças de repente de país, tá? Mudança de opinião, tá? Mudança de casa também, por que não? Tudo que se refere à mudança, tá? A mudança, até transformação, a renovação. Se você estiver, se for algo relacionado a negócios, tá? É um momento, essa semana, tá? Vamos colocar de hoje a 10 dias, é um momento muito bom para negócios também. A carta do mar ou a carta do navio, independente, a carta 3 do baralho cigano, também fala que é uma carta que fala que é muito boa para negociações, tá? Você que está negociando, que quer negociar algo, comercializar, trabalho, etc, tá? Vale muito, tá? Vale muito mesmo. Então, vamos pegar aqui, eu vou pegar essa cartinha aqui, tá? Que saiu o cigano. O cigano, ele equivale a consulente ou ao consulente, independente de gênero, tá, pessoal? É só uma ilustração. Então, aqui, o cigano entenda como ou o consulente ou a consulente, tá? E eu vejo aqui que você, meu amigo, minha amiga, está num período muito bom para negócios, tá? Negócios. E estes negócios podem estar relacionados, tá? Eu já vou pegar a carta das ervas aqui. A carta das ervas, estes negócios podem estar relacionados à carta das ervas, que é a carta 20, que em outros baralhos ciganos é representado pela carta do jardim. Essa carta é muito linda, ela fala de semear, ela fala de colher, ela fala de plantar e colher, tá? Então, se de repente, minha amiga, meu amigo, você pode estar passando
ou pode ter passado escorpião, escorpiana, ou pode estar passando, tá? Por momentos difíceis em termos financeiros, em termos de negócios, tá? Porque os escorpianos, o ano passado e no começo desse ano também, tá? Não que agora tá tudo lindo, maravilhoso, não está, mas está melhorando para escorpião, graças a Deus. Mas o ano passado, principalmente no segundo semestre do ano passado, foi muito difícil para os escorpianos. São raríssimos os escorpianos que não passaram por alguma situação difícil, seja em qual área foi, tá? Então, tem escorpianos que passaram por momentos de dificuldades em várias áreas, sabe? E nós somos persistentes, né? Nós não desistimos, não. E temos que ser assim, e todos os signos têm que ser assim, todas as pessoas, independente de signos, têm que ser assim. A gente não pode, perdão pessoal, jogar toalha não, tá? A gente tem que ser persistente mesmo, tá? Insistir até o último, sabe, aquela última gotinha de suor. Às vezes é naquela última gotinha de suor que a gente está lá persistindo que tudo acaba dando certo. Então eu vejo que você pode estar ou pode ter enfrentado ou pode estar enfrentando algum problema, tá? Aqui mostra equilíbrio, tá? Mas pode ter sido algum desequilíbrio, tá? Desequilíbrio que eu falo é alguma discórdia, tá? Na família, porque aqui mostra a casa. Pode ser na família, pode ser em relação ao trabalho, pode ser em relação a bens materiais, algo relacionado à herança, a bens, divisão de bens também, tá? Por que eu estou falando isso? Porque aqui nós temos a carta do arco-íris. Só que, na verdade, a carta do arco-íris é a carta da cobra, é a carta da serpente, tá? É a carta da inveja. Então, você, escorpião, escorpiana, passou ou pode ainda estar passando por este momento, mas acredite, irá passar, tá? Irá passar. Não vai ficar assim a vida toda não, pelo amor de Deus, tá? Já está chegando ao fim, para muitos já chegou ao fim e para outros já está, graças a Deus, na reta final, tá? Desses sentimentos difíceis, tá? Que vocês passaram. A carta da cobra ou da serpente mostra inveja, tá? Vocês são muito invejados e pode ser por membros da família mesmo, tá? Às vezes por questões de herança, por questões de você comprar ou vender imóveis, sabe? Ou até mesmo querer causar um desequilíbrio em você, emocional, mental, tá? Pode ser isso também. Porque tem pessoas más, tem pessoas de todos os tipos, tá? Infelizmente. Tem pessoas maravilhosas, graças a Deus, mas tem pessoas que não são maravilhosas, infelizmente. É a realidade. Então, mas saiba que não é vingança, nada disso, tá? É a lei do plantar e do colher, a carta das ervas, tá? O que significa? Pelo menos na minha concepção, eu vejo como sendo, pessoal, essas cobras aqui, ó, essa cobra ou essa serpente,
que quis talvez tirar o seu equilíbrio, tirar o seu centro, tá? Tirar o seu equilíbrio, tirar o seu centro, porque a casa também pode ser uma representação, né? Uma figura de linguagem pode ser uma representação tua, tá? Ou pode querer, vamos supor, pode essa serpente pode ter tentado destruir teu trabalho. Destruir, que eu falo, é querer te ver desempregado, querer te ver numa pior, sabe? Ou se você está desempregado, não conseguindo trabalho. Mas acontece que nada disso vai acontecer, tá? Olha, aqui eu vejo uma estrela abençoada bem em cima da casa, tá? E a casa eu vejo como sendo a sua casa interior, que pode ser você, a sua residência, ou o seu trabalho, o seu estudo, enfim, tá? Aí você adapte a sua realidade, tá? Até mesmo quando eu digo você, a sua casa interior, você, o seu templo interior, tá? É relacionado até à sua saúde mesmo, física, mental, tá? Espiritual, enfim, todas as áreas. E a carta das ervas, tá? Mostra que, ó, vocês agradecendo por todas essas bênçãos divinas, tá? Olha aqui os acontecimentos divinos aqui para você, minha amiga, meu amigo, tá? E outra coisa, como vocês podem estar negociando, tá? Como saiu a carta do mar, que tem a ver com negociações, que pode ser algo relacionado a trabalho, pode ser amor? Pode, tá? Aí vocês fazem a adaptação de vocês, tá? Às vezes não, com certeza, essa serpente ficou com muita inveja, tá? Muita inveja de você negociando, de você lutando, de você correndo atrás do que é teu por direito, entende? E você é uma pessoa muito batalhadora, tá? Não estou aqui agradando nem puxando o saco de escorpião não, tá, pessoal? Porque eu sou escorpiana. Mas é bem a realidade, tá? Quem é de escorpião sabe do que eu estou falando. Bom, a carta dos ventos. A carta dos ventos, você passou por algumas tristezas, por algumas preocupações, mas o próprio nome diz, a carta dos ventos. Esses ventos, eles são passageiros, tá? Eles não ficaram por muito tempo, caso já tenha passado essa situação, que espero que sim. E se ainda persiste um pouco dessa situação, não persistirá por muito tempo, tá? Porque são passageiros, graças a Deus. Como tem aquela frase de Chico Xavier que eu amo, né? E eu sempre repito, tudo passa, gente, tudo passa, tá, meus queridos? E boa sorte para vocês. Para nós, né? Porque eu também sou escorpiana, né, gente? Sempre na luta, né, pessoal? E nunca desistirmos de lutarmos, hein? Vamos lembrar, nós somos fênix, nós temos várias representações fortes. Tem um arquétipo aqui da morte, que é o nascimento, que é a morte e o renascimento, tá? É um arquétipo muito forte. Temos o arquétipo também que representa o escorpião, que é o arquétipo da águia, também uma visão, né? Visão de águia, né? Muito forte também, né? A própria fênix, né? Que ressurge das cinzas.
Então, somos um signo muito de não desistir. E é isso aí, tá, pessoal? E isso vale para todos os signos. Nunca desistir, tá? Persistir e perseverar, com muita fé sempre, tá? Então vamos lá. Vamos ver qual arcanjo saiu para você, Escorpião. Arcanjo Jofiel, tá? Como está com pH, estão vendo? Como está com pH, eu pronuncio Jofiel. Mas se você quiser pronunciar Jopiel, pode. Mas eu acho que o correto é Jofiel, tá? Então vamos ver o que arcanjo Jofiel diz para Escorpião. Paciência. Seus sonhos estão desabrochando mais rapidamente do que você imagina, mas precisam de cuidados e paciência, tá? Coisa linda! Olha, os ventos, as dificuldades, os invejosos passam, as dificuldades passam, o equilíbrio chega, junto com essa luz junto com essa estrela sinalizando que o equilíbrio, né? Quando eu falo equilíbrio, é algo, é a paz novamente, é a tranquilidade, sabe? O equilíbrio no sentido de paz, de tranquilidade novamente, tá? Até mesmo de paciência, né? Porque aqui Jofiel fala de paciência, né? Aqui também, pessoal, mostra a carta das ervas, ó. Tudo que vocês semearam de bom, vocês vão colher de bom. E quem foi uma serpente para você, ou quais as pessoas que foram serpentes para vocês, elas vão também colher, né? Porque existe a justiça divina, né? E nós sabemos disso. Aqui está você, pode ser minha amiga ou meu amigo, simbolizado pelo cigano. E a carta do mar, bons negócios chegando, tá? Bons negócios chegando, boas mudanças, boas perspectivas, tá? Por isso que saiu a carta do arcanjo Jofiel, tá? Os seus sonhos estão desabrochando, que maravilha! Que assim seja, viu, pessoal? Que assim seja. É um renascimento para todos os escorpianos. Tantos que passaram dificuldades, quantos que não passaram, tá? Vale para todos. E temos que ter muita fé e acreditar, né, pessoal? Acreditar sempre, sempre, sempre. É que eu falo muito de fé, tá? Mas aí vocês têm o livre-arbítrio, né? Enfim, não estou querendo fazer nenhum tipo de pregação de forma alguma, tá? É só porque eu tenho esse hábito mesmo, tá? Gente, para variar, coloquei de novo o oráculo de ponta cabeça. Eu coloco sempre. Não adianta, me perdoem, tá? Eu coloco os oráculos de ponta cabeça. É impressionante. Quando não é um, é outro. E às vezes sai os dois, tá? Me perdoem. Eu já não sei mais nem como pedir desculpas. Bom, carta 42. Para casa. Convide-se para um encontro. Ó.
É um convite de você para você. Deixa eu achar aqui o livrinho. Ah, tá aqui. Carta 42, para casa. Convide-se para um encontro. Essa carta diz assim: devagar. É tempo de fazer uma pausa e contemplar antes da próxima etapa da jornada. São nesses momentos solitários e introspectivos que aprendemos as coisas mais interessantes e reveladoras sobre nós mesmas ou nós mesmos. Convide-se para uma espécie de encontro, mesmo que seja apenas para passar uma noite tranquila e aconchegante em casa. Aprecie a sua própria companhia. Sabe, pessoal, tem pessoas que eu entendo perfeitamente e super respeito muito, tá? Que tem dificuldades em conviver por frações de minutos, segundos sozinha, tá? Ou sozinhas. E tem pessoas que convivem tranquilamente com a solitude, tá? Então, esta carta eu vejo que é um convite para quem ainda não experienciou, não conviveu com a solitude, para de uma forma nem que seja solitária, tá? Passar uma noite você com você mesma, ou você com você mesmo, ou passar um dia, não precisa ser um dia, um tempinho. Vamos supor, vou dar um exemplo, chega no final de semana, num sábado, por exemplo, tá? Ao invés de sair com os amigos ou com as amigas, saia sozinha, saia sozinho. Vou dar um exemplo simples. Vão a um shopping, que é um local seguro, tem bastante gente e vocês não sentirão aquela fobia, quem não está acostumado, tá? Ou acostumada. É um teste que você vai fazer em relação como que você convive com você mesma. Como que você convive com os seus, entre aspas, monstros, fecha aspas. Entende? Isso são para as pessoas que não conseguem nem se imaginar convivendo ou vivendo de forma solitária, entende? Aquelas pessoas que convivem sozinhas já há algum tempo, que nós chamamos de solitude, eu tenho uma teoria, não sei se eu estou certa ou errada, posso mudar minha opinião a qualquer momento, não que eu mude de opinião fácil, mas se eu achar uma justificativa melhor, claro que eu vou aceitar, lógico. Eu penso assim, a solitude é uma espécie de solidão, entre aspas, opcional, tá? É opcional. Você ou escolhe estar na solitude ou por uma questão de repente ter perdido parentes, pais, família, enfim, convive, aprende a conviver sozinha ou sozinho consigo mesma, consigo mesmo. Isso é solitude.
solitude eu vejo como sendo uma opção, tá? E a solidão, que é diferente, é uma condição. E nem todas as pessoas estão preparadas a essa condição de solidão. Nem de passar algumas horinhas, meia hora que seja, sozinha, solitário. E olha que eu estou dizendo de sair, ir a um shopping, mas não convidar um amigo. Ir você com você mesma, fazer uma companhia você com você mesma, ou ir a uma sorveteria, ou ir a um café. Entende? Para você sentir como que é você com você, como você está. Ainda mais depois que Escorpião passou por tantas turbulências, já faz algum tempo, principalmente de um ano para cá, é bom você fazer essa autoanálise, essa autoavaliação. Entende? Não estou falando para vocês fazerem isso, mas para quem quiser, eu vejo que é uma experiência muito boa, agregadora, tá? Ah, não gostei da solidão. Tudo bem. Se você tem a felicidade, a opção de ter familiares, de ter pessoas queridas que o cercam, tá tudo bem, tá maravilhoso, né? E se você vive na solitude, ou está começando a viver na solitude, né? Vocês vão perceber que não é esse bicho de 7 cabeças, não, tá? Que na solitude existe uma paz interior muito grande. Mesmo no silêncio de uma casa vazia, ou de um quarto vazio, de um cômodo vazio, vocês podem experienciar com o silêncio, pode experienciar várias situações que podem lhe agradar, tá? No primeiro momento pode ser meio complexo, pode ser meio complicado, meio difícil, mas com o passar do tempo, essa suposta solidão, ela vai se transformando em solitude e você verá que não tem companhia melhor do que a tua. Lógico que é ótimo nós estarmos cercados de amigos, de pessoas queridas o tempo todo, mas também nós temos que tirar momentos para nós, sabe? Para nós refletirmos, para nós pensarmos, para nós voltarmos para a nossa casa interior, para o nosso templo interior que somos nós, e repensarmos da nossa vida e reconstruir a nossa vida, a nossa maneira, nosso jeito também, tá? Falei demais, né, gente? Então, aqui ó, para casa, convide-se para um encontro. Convide-se. Agora, se você vai aceitar ou não, fica a seu critério. Mas é uma sugestão que vale muito a pena. Experienciar. Deu 1 minuto, não deu certo? Pode desistir. Volte à sua rotina normal, tá? E você, vai que de repente você gosta, você se sente bem, você com você, tá bom?
Gratidão, beijo grande, até a próxima.